Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo. Estudo que atende à programação estruturada semestralmente por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. E para hoje, nós temos como pauta refletir acerca do tema a educação do homem na perspectiva da doutrina espírita. É importante também salientar que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Sempre às sextas-feiras, às 20 horas, como este estudo, que será disponibilizado no dia 21/3, agora próximo, sabe? E também, além da programação presencial e dos estudos gravados, promove uma live que é realizada mensalmente no último domingo de cada mês pelo nosso irmão Aderlan Ferraz. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, neste momento em que nos preparamos para a realização de nosso estudo, rogamos ao vosso coração magnânimo o amparo espiritual para conduzirmos a nossa programação, que possamos, Senhor, fazê-lo em clima de serenidade e harmonia, e contar também com a presença dos mensageiros do Senhor, nossos mentores, ampliando-nos as possibilidades de reflexão em torno do tema proposto. Que a vossa paz, Senhor, nos acompanhe sempre. Assim seja. Muito bem, inicialmente queremos compartilhar essa pergunta. Como o conhecimento doutrinário pode contribuir na educação do espírito? E aqui é preciso considerar o que a doutrina espírita nos traz de ensinamento, que é acerca do espírito imortal. Então, o que nós pretendemos é fazer algumas reflexões ao longo de nosso estudo, de tal forma que nós possamos imprimir em nossas reflexões considerações conceituais acerca da doutrina espírita nesse contexto aí que envolve o processo da educação do homem. E queremos aqui compartilhar alguns aspectos conceituais sobre educação. E aqui nós temos uma sentença que nós formulamos, que diz o seguinte: educação é um processo de ensino-aprendizagem que visa ao desenvolvimento das competências do ser humano, quanto ao conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoções. É uma prática social que pode ser formal ou informal.
e que envolve a família, a escola e a sociedade. Aqui tem uma síntese do que nós hoje compreendemos sobre a educação no contexto da nossa sociedade hoje, né? E no início aqui, a educação é um processo de ensino-aprendizagem. Você depende, então, de duas articulações estratégicas, quanto ao ensino e quanto à aprendizagem. Nós podemos dizer, então, que na escola formal nós vamos ter o educador conduzindo esse processo, né, que envolve as estratégias de ensino, e temos o educando, o aluno, que vai se posicionar com essa motivação para aprender, que é a aprendizagem. Visando o quê? O desenvolvimento das competências do ser humano. Competências que nós podemos aqui desdobrar conceitualmente e refletir como sendo o conhecimento, né, que é o foco para entender a vida, entender a relação de causa e efeito, né, nos fenômenos naturais, nos fenômenos sociais. E aí nós temos os vários conhecimentos, as várias áreas da ciência, né? Ciências exatas, ciências humanas, ciências sociais, enfim, ciências biológicas. Então, a educação, então, se propõe a abrir esse leque de conhecimento para o indivíduo. Além da habilidade, a habilidade é o saber fazer, é a aplicação do conhecimento. Traduzir o conhecimento na prática, no labor. Soma-se aí a atitude, o posicionamento do indivíduo frente às várias circunstâncias da vida, às várias demandas da vida. Valores, que, né, normalmente nós vamos encontrar conhecimento, habilidade e atitude. Nós acrescentamos aqui valores e emoções, que diz respeito à filosofia, aos princípios que movem o ser, que movem o indivíduo, e que nós entendemos que no processo da educação precisa contemplar. E mais aqui, é uma prática social que pode ser formal ou informal. Formal, nós falamos aqui das escolas estruturadas, e aí nós temos o ensino infantil, fundamental, ensino médio, ensino superior, enfim. Ou informal, que é o ensino circunstanciado ao dia a dia do cidadão, do indivíduo, né, do homem, que envolve tanto a família, como a escola, como a sociedade. Então, em síntese, na nossa ótica, nós podemos entender a educação assim. Mas queremos ir além para entender como a educação do homem ela pode ser organizada a partir da perspectiva doutrinária. E só para acrescentar aqui que a educação tem o objetivo de desenvolver o pensamento crítico, preparar os indivíduos para a vida em sociedade e proporcionar oportunidades para o crescimento pessoal e profissional. E é importante a gente destacar que muito da educação que tem sido pensada tem ocorrido muito para atender a questão profissional, atender às demandas do trabalho, né? E nesse sentido, nós vamos encontrar, talvez aí, alguma limitação nessa formulação de propósito para a educação do homem. Nós vamos pensar na formação do homem, na educação do homem, de forma ampla, na perspectiva do espírito imortal. Muito bem, vamos aqui adiante. E
Eu queria trazer aqui essa frase de Johann Heinrich Pestalozzi, que ele diz o seguinte, que a educação é o desenvolvimento harmônico de todas as potencialidades do ser, considerando como sendo elementos básicos no interior da criatura a inteligência, o sentimento e a vontade. Então, a educação é o desenvolvimento harmônico de todas as potencialidades do ser. E aí nós vamos encontrar esses elementos, a inteligência, o sentimento e a vontade. Eu estou trazendo aqui o Pestalozzi, mas nós poderíamos citar aqui outros, né, que ao longo na esteira aí da história contribuíram para a educação, o processo da educação. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o Paulo Freire, com uma projeção internacional, o Anísio Teixeira, a Maria Montessori, e outros, inclusive, estrangeiros, o Piaget, notadamente voltado para a educação infantil, Vygotsky, enfim. Mas não é o propósito aqui entrar no mérito, da contribuição desses educadores. Eu estou trazendo o Pestalozzi porque eu achei muito interessante esse aspecto aqui, que a educação é o desenvolvimento harmônico de todas as potencialidades do ser, considerando como sendo elementos básicos no interior da criatura a inteligência, o sentimento e a vontade. Então, educar é essencialmente promover o desenvolvimento intelectual e moral do espírito. E nós vamos, na sequência, entender o que estamos aqui afirmando. E fazendo uma síntese aqui da proposta aí de Pestalozzi, nós vamos entender o seguinte, que o foco do homem é Deus. E a educação, ela precisa percorrer uma dimensão racional e emocional. E nesse sentido, o que acontece? É preciso que, como resultado do processo da educação, tenha-se um modelo mental articulado para entender a vida e entender o seu verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido da vida. E aí é preciso trabalhar a questão emocional, a questão dos sentimentos, voltar a atenção para o coração. Porque, para nós entendermos, inclusive, aí já entrando no mérito da doutrina espírita, que nos ensina que nós abrigamos em nossa intimidade a centelha divina. Então, nós precisamos abrir o nosso coração para entender isso aí. E a educação, nesse processo, envolve o labor, a ação, o fazer. O modelo mental articulado com o coração, com os sentimentos nobres, acaba orientando uma ação nobre. E é nesse sentido que a gente precisa trabalhar esse processo da educação do homem. Só uma síntese aqui do que nós conseguimos apreender da sentença que nós compartilhamos há pouco do Pestalozzi. As fases que envolvem o processo da educação do homem, nós temos a fase que envolve a criança, a adolescência, a fase adulta, 60+. Em todas essas fases, nós vamos identificar oportunidades de educação do homem, porque nós estamos falando da educação do espírito imortal. Não para em nenhuma fase dessa. E aqui a gente já entra com esse conhecimento doutrinário.
O conhecimento, né, precisa nos motivar permanentemente, em todos os momentos e em todas as fases da vida. Na fase infantil, que tem como responsabilidade os pais na condução dos filhos para a escola, né, criando condições para a sua formação, adolescência da mesma forma. Na fase adulta, o indivíduo já assume a sua condição autônoma e faz as suas escolhas, o que deve ser feito de forma perene, contínua, sempre. E na fase de 60 mais, a mesma coisa. O idoso precisa ter motivação para estudar. Seja numa escola formal, né, desenvolvendo uma educação mais formal em alguma escola, em alguma instituição, ou não. Né? Como a doutrina espírita, que é uma faculdade da alma. Você entra no templo espírita, entra na nossa casa, no Centro Espírita Bezerra de Menezes do Apóstolo do Bem, você tem ali um elenco de palestras, são estudos, né, que a casa promove para criar condições de conhecimento doutrinário, evangélico, né, criando condições para o espírito dotar do conhecimento que vai ampliar as suas possibilidades para entender a vida, entender Deus, a magnitude da obra de Deus. E o mais importante, entender qual é o verdadeiro sentido da vida. Né? E aqui é isso, né? É desenvolver as condições para poder atender às necessidades do espírito imortal. Então, em todas essas fases é importante criar condições para o processo da educação. Né? Só para fortalecer aqui esse aspecto que nós estamos trabalhando, que a constituição do espírito imortal encarnado, né, é o espírito imortal, corpo perispiritual, corpo físico. Essa trindade aí. Obviamente, nós vamos encontrar outros elementos aqui, né, mas vamos nos ater apenas a esses três aqui. O que eu quero destacar é isso aqui, porque nós temos potencialidades. E o processo da educação precisa ter como foco o desenvolvimento dessas potencialidades íntimas do ser. Para podermos, então, crescer espiritualmente, superando as nossas limitações, as nossas imperfeições morais. E nesse sentido é preciso compreender que o espírito tem um projeto reencarnatório que o conduz na vida. A sua jornada foi orientada, ou melhor, está orientada por um projeto reencarnatório, elaborado, que tem como propósito o progresso do espírito. Todos nós reencarnamos com um objetivo: crescer, desenvolver, evoluir, progredir. Ninguém reencarna lá com um projeto para fazer o erro, não. Isso fica por conta de cada um com as escolhas que faz. Mas o nosso projeto reencarnatório é um projeto que contempla o aprimoramento do ser, né? Se essa for a necessidade. E para outros, a missão que possa, né, inclusive, ter repercussão global, contribuindo com o projeto de Nosso Senhor aqui na Terra. Enfim, vai depender de cada espírito, tendo em vista a sua necessidade. Então, esse projeto
ele precisa encontrar consonância com aquilo que fazemos. E a educação precisa estar alinhada com esse projeto reencarnatório. Vamos aqui adiante. Queria trazer aqui uma reflexão com o nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 48, quando ele diz o seguinte, assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Assim sendo, sede vós perfeitos, o grifo é nosso. Como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É o nosso Senhor, nosso pastor divino, estabelecendo para nós, então, uma diretriz. Qual o nosso objetivo na vida? Alcançar a perfeição, criar condições para desenvolvimento do espírito, né? Para progresso espiritual. E Kardec, nessa pergunta, né, ele então vai ao encontro dos espíritos superiores e busca a resposta para qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E eles respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Pronto. A resposta da continuidade, mas nós queremos dar foco só a esse trecho aqui. Deus lhes impõe a encarnação, porque é lei, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Esse é o propósito para o qual nós devemos atentar em nossa trajetória aqui no plano físico. E mais, Kardec formula essa outra pergunta aos espíritos superiores. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns a uns, sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então o grifo aqui é nosso, todos são criados simples e ignorantes. E precisamos percorrer esse processo que nos conduz a Deus, que nos conduzirá à perfeição. Se nós, para quem já adquiriu o livro Mundos Habitados no Sistema Solar, lá nós vamos encontrar alguns apontamentos conceituais muito interessantes. Primeiro deles, a Terra, dentre os 8 planetas principais, a Terra é o menos evoluído. Os demais 7, todos são mais evoluídos do que o planeta Terra. E os habitantes já estão numa outra condição espiritual, em outro patamar. Mas eles também foram criados simples e ignorantes. Porque todos são criados simples e ignorantes. Então nós precisamos acionar os potenciais que Deus conferiu a cada um de nós. Não é? Utilizando dos atributos, né, da razão, do livre-arbítrio, para podermos, então, construir o nosso destino. Porque o nosso destino é Deus, é nosso Pai. Então, cada um de nós, nesse contexto aí que nós estamos falando da educação, precisa, obviamente, tomar consciência acerca desse aspecto. Porque é lei, como destacamos agora há pouco. Uma outra reflexão com o nosso Senhor, porque para alcançarmos esse objetivo, esse resultado, nós podemos mirar em nosso Senhor. Está em João, capítulo 2, versículos 13 e 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É Ele nos dando aí a referência. Então essa é a essência
do processo, né, que envolve a educação do homem. Ter Jesus como referência, porque ele é o caminho, já percorreu, já alcançou a intimidade do Pai, quando ele diz, eu e o Pai somos um. É a verdade, porque ele nos traz sempre qual é a essência, que é amar. E a vida, porque ele descortinou para nós que o Espírito foi criado para a vida eterna. Então, é nesse sentido que precisamos refletir acerca da educação. Muito bem. Nesse sentido, né, para trilharmos o caminho que Jesus trilhou até o Pai, a doutrina espírita nos traz as orientações, as diretrizes para podermos pavimentar o nosso caminho. Eu queria aqui, o seguinte, desenvolver algumas considerações e, primeiramente, recorrer ao Livro dos Espíritos nessa questão 780, que diz o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual e os espíritos superiores respondem a Kardec. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o progresso moral depende do progresso intelectual. Para podermos desenvolver os caracteres morais, nós precisamos desenvolver os caracteres intelectuais. Não é? Então, essa é uma condição para podermos alcançar a perfeição. E aqui nós estamos falando de duas dimensões de resultado para as quais nós precisamos tomar consciência no processo da educação do espírito, que é o progresso intelectual e o progresso moral. E na questão 780A, nós vamos ampliar um pouco mais a reflexão para entender essas dimensões de aprendizado para o espírito. O Kardec pergunta aos espíritos superiores: como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? E eles respondem a Kardec: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O grifo é nosso. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. E aqui é uma resposta, assim, profunda para nosso entendimento. Ó. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. À medida que eu vou ampliando o meu conhecimento, eu vou desenvolvendo os caracteres intelectuais para entender a vida, eu vou, obviamente, desenvolver uma condição para entender o que é certo e o que é errado, entender o bem e o mal. E, nesse sentido, eu vou colocar no campo prático, no exercício das faculdades, né, esse conhecimento, agindo ou no bem ou no mal. Se eu agir no bem, eu estarei plenamente em consonância com Deus. Agir no mal é divorciar das suas leis, distanciar das suas leis. E na sequência aqui da resposta, né, o homem desde então pode escolher, porque ele tem conhecimento. Né, ele consegue discernir acerca do que é certo e o que é errado. E mais aqui na resposta, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos, porque aí já passa a ser uma questão de autonomia de cada um, de liberdade de cada um, com conhecimento, para fazer as suas escolhas.
não é? O resultado, eu queria agora compartilhar aqui uma figura, é um gráfico, na verdade, só para a gente refletir acerca dessas duas perguntas, para entender. Eu queria, nesse momento, dizer o seguinte: para nós entendermos qual é a essência do processo da educação que devemos, então, empreender na nossa vida. E aqui, voltando novamente às fases: criança, adolescência, adulta, 60 mais. Qual é o alvo? Perfeição. Essa é a meta, esse é o propósito. Desenvolvendo as duas dimensões da inteligência e da moral, como destacamos aqui na questão 780 e 780A do Livro dos Espíritos. Não é? Nessa trajetória, o espírito imortal ele desenvolve a sua condição para o livre-arbítrio, porque à medida que ele, então, amplia o seu conhecimento, ele ganha uma condição de atuação. Mas é importante considerar que ele aumenta a responsabilidade quanto às escolhas que faz, né? Essa responsabilidade segue com o espírito imortal. À medida que ele avança em inteligência, ele passa a ter que fazer escolhas. E aí que está a questão. Como é que ele está fazendo essas escolhas? Elas estão em consonância com Deus, com as leis soberanas da vida? Ou elas são orientadas pelo orgulho, pelo egoísmo, enfim, pelos sentimentos menos bons? E essa é uma questão para a qual a gente precisa refletir um pouco mais, né? O Kardec pergunta aqui na 780b, como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? E aí ele vai responder. Vejam, o progresso completo constitui o objetivo completo, inteligência e moral. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. É um processo. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. E nós entendemos que aqui é a essência da educação para o homem, que a doutrina espírita nos ensina. Desenvolver as duas dimensões, a inteligência e a moral. Então, para fazermos uma reflexão aqui nesse momento, acerca dessas duas dimensões que envolvem o processo que conduz o homem a Deus, que é a inteligência e a moral, nós vamos utilizar aqui de um gráfico, a figura que vamos compartilhar aqui, né? Que tem essas duas linhas aqui já traçadas. Na horizontal da inteligência, na vertical a moral. A inteligência de vermelho, a moral de verde. E aqui uma outra seta, uma outra linha, que nos indica o alvo, o objetivo que nós devemos perseguir, que é a perfeição. E é empreendendo o nosso esforço para desenvolver a inteligência e a moral que nós vamos, então, alcançando a perfeição e, dessa forma, vamos nos aproximar de Deus. É importante considerar também que nessa trajetória nós vamos ter a manifestação da lei divina, a manifestação da lei de Deus.
manifestação, né, que se dá na consciência de cada criatura, de cada indivíduo. E aqui o seguinte, à medida que evoluímos, eu vou tracejar aqui, ó, avançamos em inteligência, porque à medida que a gente avança em inteligência, nós vamos criar condições para avançar na dimensão moral, porque passamos então a ter condições de fazer as escolhas, de discernir, né? E esse discernimento nos leva então a consolidar essa outra dimensão, que é a dimensão moral que agora nós tracejamos. Nesse ponto, nós queremos caracterizar que nós estamos em plena consonância com Deus, consciência tranquila, porque estamos seguindo o curso de nossa vida com essas duas dimensões equilibradas. São os estágios evolutivos que estão harmonizados com a lei de Deus. Essa é uma situação que nós entendemos que o homem submetido às leis de Deus, orientando o seu processo de educação aqui na vida, né, no plano físico, ele vai fazer todo o esforço de se inserir nesse contexto aqui. O que acontece é que esse equilíbrio nem sempre se dá como estamos aqui ilustrando na figura. O que acontece é que nós vamos encontrar desvios, e essa seta tracejada aqui evidencia isso, um desvio. Ou seja, indica que está ocorrendo um avanço intelectual sem o desenvolvimento moral. E esse avanço intelectual sem o desenvolvimento moral pode sugerir a aplicação inadequada da inteligência, para o mal, inclusive. Ações equivocadas. Por isso nós estamos caracterizando aqui como um desvio. Desvio em relação ao propósito, porque o propósito é a perfeição. E a perfeição, para alcançarmos, nós precisamos desenvolver as duas dimensões, inteligência e moral. Então, a educação do homem, na perspectiva da doutrina espírita, é nesse sentido. Desenvolver a inteligência e a moral. Esse desvio foi decorrente de uma escolha. Essa escolha, então, conduziu a um desvio. Ora, qual a causa? Eu entendo que, e aqui vou ilustrar, que nós precisamos sempre trabalhar esse aspecto causal. Porque se nós temos a liberdade, o livre-arbítrio para fazer a escolha, por que estamos fazendo uma escolha contrária à lei de Deus? Porque essa linha tracejada do desvio indica isso. A ação contrária à lei de Deus. Porque uma ação em consonância, em harmonia com Deus, tinha que estar refletindo o avanço, né, o progresso das duas dimensões, inteligência e moral. Ora, isso aqui tem como causa o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho em essência, que se constitui na causa desse desvio. Ora, esse desvio tem uma consequência, a dor, o sofrimento. A dor e o sofrimento vêm como consequência de uma escolha mal sucedida, uma escolha equivocada. E essa escolha equivocada traz também
como consequência, a mensagem de Deus para o indivíduo tomar consciência acerca da importância das leis, da importância de se orientar com base no que é essencial na vida. E tomando como base a manifestação da lei de Deus, nós vamos entender que Jesus, nosso Senhor, já nos trouxe um ensinamento a esse respeito. Quando Ele nos orienta que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos é a diretriz segura para uma caminhada harmônica. Ao contrariar esse princípio, vem o desvio, a consequência da dor, do sofrimento, que é o que vamos colher como resultado dessas escolhas. A lei de causa e efeito, ela vai se manifestar trazendo-nos a mensagem do despertar, indicando-nos que tem um equívoco, tem um sentido equivocado com a nossa ação. E nos aponta o quê? O caminho correto, que é o caminho para Deus. Retorno para Deus. Vamos lembrar aqui da parábola do filho pródigo, hein? Quando Jesus nos ensina através daquela parábola. Quando o filho pródigo desperta para Deus e retoma a sua caminhada para Ele. O caminho, portanto, da felicidade é seguir desenvolvendo essas duas dimensões de forma harmônica, como aqui nos estágios evolutivos que nós apontamos, equilibrado, inteligência e moral. Nós vamos adiante. Como nós destacamos na figura anterior, a causa fundamental, predominante para o desvio, para as ações equivocadas, para o afastamento da lei de Deus, nós queremos desenvolver alguns aspectos aqui relacionados. E na questão 917 do Livro dos Espíritos, tem um comentário de Kardec que queremos destacar esse trecho. Veja, o egoísmo é a fonte de todos os vícios. O grifo é nosso. E aí, ele acrescenta no comentário, como a caridade o é de todas as virtudes. Então, o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Por isso que destacamos o egoísmo como a causa fundamental dessas ações equivocadas, do direcionamento equivocado da inteligência. Promovendo aquele desvio, o que traz consequências, e aí acaba que é preciso fazer o caminho para Deus com repetência, né? E ele destaca como a caridade o é de todas as virtudes, dando-nos aqui a pista, a indicativa do que é essencial, que é a caridade. Em outro momento do Evangelho, do Espiritismo, ele vai dizer que fora da caridade não há salvação. Não é? E continua aqui o trecho. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Naquela figura, nós destacamos a rota da felicidade. É equilibrar a construção dos caracteres intelectuais e morais nessa trajetória que nos conduz a Deus. Então, a educação do homem, ela tem como requisito isso. E é nesse sentido que precisamos refletir, para podermos, então, pavimentar
o nosso caminho que conduz a Deus. Qual que é o desafio, então? Educar-se para combater o egoísmo. Então, precisamos fazer todos os esforços para combater o egoísmo. Combatendo a causa, nós vamos, então, alterar o curso da nossa vida, porque vamos fazer escolhas em consonância com Deus. Egoísmo e orgulho, como destacamos, é obstáculo ao melhoramento moral. E em sendo obstáculo ao melhoramento moral, nós precisamos refletir. E o Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele vai trazer essa reflexão. O egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas. O grifo é nosso. É uma das mais terríveis enfermidades da alma. É o maior obstáculo ao melhoramento social. Por si só, ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. Aqui tem o nosso foco. O nosso objetivo, a nossa meta é estruturar o processo que nos conduz para Deus, conscientes, sabedores dessa realidade. O egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas. E mais, é o maior obstáculo ao melhoramento social. Refletindo acerca dessas palavras aqui, das considerações de Leon Denis, nós precisamos, então, projetar a nossa vida, buscando, então, estabelecer diretrizes seguras para podermos fazer esse combate. Então, a educação do homem, na perspectiva da doutrina espírita, tem que ter como foco o melhoramento moral, o aprimoramento espiritual, a perfeição. E para alcançarmos essa condição, esse objetivo, nós precisamos desenvolver as duas dimensões de aprendizagem que estamos destacando aqui no estudo: a inteligência e a moral. Desenvolvendo-as de forma equilibrada, nós vamos, então, combater o egoísmo, combater o orgulho. E o Kardec faz essa pergunta, ou formula essa pergunta aos espíritos superiores. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Porque talvez possa surgir essa dúvida. Será que eu sou capaz? Sim, todos nós somos capazes. A começar da nossa condição de filhos de Deus. E em nossa intimidade, nós abrigamos essa centelha divina que nos impulsiona para o progresso. Então vamos ver o que os espíritos responderam aqui para Kardec. Veja a resposta: sim. A pergunta novamente: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes.
O que lhe falta é a vontade. O grifo é nosso. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Está aí. Nós precisamos ter o desejo íntimo, querer alcançar esse ou aquele objetivo superior. Que vamos conseguir. Eu preciso ter o desejo e querer. Ao acionar a vontade, eu vou alcançar o meu alvo, o meu objetivo, a minha meta. Veja a resposta. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Essa é a pergunta. Ou a resposta? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Cabe a nós refletirmos, então, acerca dessa questão aí e entender em que medida ela se aplica ao contexto da nossa vida. E o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai dizer o seguinte, que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental. E ele vai estruturar a mente em vários departamentos. Departamento da memória, do desejo, da vontade, né, dentre outros. E ele vai dizer que a vontade é a gerência esclarecida. Por quê? Porque é a vontade que nos conduz nessa ou naquela direção. Naquele momento da figura em que ocorre o desvio, que nós caracterizamos como um desvio de conduta em relação às leis soberanas da vida, naquele momento a vontade prevaleceu para o desvio. A vontade de cometer o equívoco, de cometer o delito, né? Parece um contrassenso se nós analisarmos em relação às leis soberanas da vida, que se manifestam plenamente em todos os setores da vida, em todos os segmentos da vida. E nós estabelecemos essa conexão com Deus, com suas leis, através da consciência. Então, é preciso acionar a vontade, porque a vontade é a gerência, ela é que dirige os demais departamentos. Por isso que é importante conduzirmos as duas dimensões de aprendizagem, dos caracteres intelectuais e dos caracteres morais, de forma equilibrada. Porque em algum momento, se desenvolvermos a inteligência apenas preterindo a dimensão moral, de forma consciente, nós podemos dar direcionamentos equivocados para a nossa vida. Então, a educação do homem deve então, passar por esse crivo, né? Entender a essência da vida, o propósito da vida, entender a realidade do espírito imortal e suas necessidades. Então, a importância da educação, no comentário de Kardec, na questão 917, que nós já citamos um trecho aqui, eu queria destacar aqui nesse momento que estamos conduzindo o estudo para o final. Ele vai dizer o seguinte, que a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral, certo? Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências,
conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. O grifo no trecho aqui é nosso. Então, a educação do homem, do espírito imortal. E aqui, mirando o trecho do comentário de Kardec, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Precisamos colocar, portanto, o nosso projeto que nos conduz na vida e que nos orienta na construção dos caracteres intelectuais, na mesma essência, para contemplarmos o progresso moral. Então eu diria, nesse momento aqui, que a escola, enquanto instituição, ela também deve pensar no cidadão no seu todo, de uma forma holística, numa perspectiva espiritual, e contemplar no projeto pedagógico de cada curso, em qualquer fase, seja na educação da criança, infantil, seja no fundamental, ensino médio, ensino superior, estruturar o projeto, contemplando também o progresso moral. É a estratégia que nós entendemos para educar. Para refletirmos, então, o Emmanuel vai dizer no livro Consolador que o sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição. O sentimento e a sabedoria, o grifo é nosso. Mais duas frases para nós refletirmos agora do livro Contos e Contos, do irmão X, pelo espírito irmão X, psicografia de Chico Xavier. Ele vai dizer o seguinte, que fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. A equação, então, para termos um mundo melhor, é que o homem seja reformado. O modelo mental tem que ser outro, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O modelo da caridade, da fraternidade. E ainda no livro Pontos e Contos, o irmão X vai destacar o seguinte: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Já fizemos duas citações aqui do Evangelho, destacando aqui ensinamentos dele, nosso Senhor, nosso pastor divino. Mas é isso que precisamos promover. Cada coração, cada espírito deve contemplar a semente do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma referência, então, para a estratégia da educação, nessa questão do livro dos Espíritos, 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Estamos conduzindo o nosso estudo para o final e queremos consolidá-lo, dizendo que para nós desenvolvermos a dimensão ética e moral dos sentimentos e desenvolvermos a dimensão de aprendizagem que nós sacamos aqui, os caracteres intelectuais, é preciso então ter uma referência, ter um modelo
E esse modelo é nosso Senhor. Os espíritos respondem aqui para Kardec que o guia e modelo é Jesus. Guia por quê? Porque ele nos mostra o caminho para Deus. Porque ele já chegou até lá. Ele já chegou no Pai, quando ele disse, eu e o Pai somos um. É a condição espiritual dele, de nosso Senhor, nosso pastor divino. E ele é modelo, porque ele é referência de amor. E é isso que precisamos, então, trabalhar no nosso projeto que nós estruturamos para a nossa educação, para a formação do homem. Finalizando, então, o estudo que tem como tema a educação do homem na perspectiva da doutrina espírita. Tem como desafio estabelecer Jesus como diretriz para a vida. Isso é em qualquer instituição. Nós não estamos falando só na instituição religiosa, não. Em qualquer instituição. Porque Jesus é a referência de amor. E o amor é a essência da vida, é a síntese da lei de Deus. Muito bem. Com isso, nós encerramos o nosso estudo, agradecendo a atenção e a paciência de todas e todos que vão compartilhar conosco dessas reflexões, né? Oportunidade que agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo amparo espiritual, Senhor, que recebemos neste momento. Agradecemos também, mestre querido, pela oportunidade que nos conferiu para podermos promover essas reflexões e compartilhar com nossos irmãos do ideal. E que a vossa paz nos acompanhe sempre, Senhor. Assim seja.